O Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante para dar início à preparação visando o jogo contra o Nacional do Uruguai. A partida pode encaminhar uma classificação colorada para a próxima fase da Libertadores da América e o técnico Mano Menezes deverá colocar força máxima com a escalação plano A ou plano B, já que Mano hoje tem dois modelos de time para jogar. Ainda assim, ele virou manchete em Montevidéu, de acordo com uma declaração que ele deu no vestiário do Inter após a vitória sobre a equipe do Goiás, dizendo qual a postura que ele espera da equipe uruguaia. O Internacional também vê a possibilidade de ficar com o Vitão e trabalha com o Shakhtar Donetsk uma negociação para que o clube ucraniano abra mão de alguns valores em troca de não perder absolutamente tudo na negociação pelo zagueiro. A gente fala também a respeito da venda de Moisés, que está praticamente fechada para o futebol russo. E enfim, a novela Mano Menezes e Corinthians tem um fim de maneira oficial, com o clube paulista anunciando um novo técnico. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 1º de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes já deu alguns indicativos de como vai escalar o time para o jogo desta quarta-feira contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. O Lucas Dias, repórter da Band, que tem o canal dele no YouTube, acompanhou esse treinamento e leu algumas situações interessantes, tá? Vamos lá. O Mano está esperando um Nacional fechado e um Nacional, principalmente, que bloqueie o centro do campo. Então, logo a ideia é jogar pelos lados. E através desta ideia de atuar pelos lados e de explorar os flancos defensivos do Nacional, cresce a tendência para que Bustos seja o titular na lateral direita. Bustos sendo o titular na lateral direita, Maurício seria o titular na meia direita e o Pedro Henrique começa no banco de reservas. Até porque o Mano Menezes ele tem a leitura de que quando o adversário ele vem mais recuado, a ideia é colocar o Maurício, porque o Maurício ele é um pouco mais criativo e um pouco mais combinador de jogadas com o Alan Patrick comparado ao Pedro Henrique. Portanto, o Pedro Henrique é o jogador para quando o time tem mais espaço para atuar. Por isso a ideia é de ir com Bustos e Maurício e a gente já tem um indicativo importante de qual vai ser o time titular. Já posso arriscar aqui: Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Campanharo, Depena ou Johnny? E aí tá a grande dúvida para mim. Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, Alexandre Alemão, é esse o time do Inter que eu estou projetando para enfrentar a equipe do Nacional, tá? Aliás, sobre isso, o Mano tem essa percepção de que o Nacional vem fechado e ele falou um pouco sobre isso no vestiário do Inter após a vitória sobre a equipe do Goiás. E isso foi publicado através dos bastidores da vitória colorada sobre a equipe do Goiás. E mais do que isso, virou manchete no Uruguai, tá? Mano disse o seguinte no vestiário: olha, vai ser um jogo complicado contra o Nacional. Vocês sabem como é que é como é que são as equipes uruguaias. Eles não se importam de jogar sem a bola, eles vão marcar bastante. Eis que a manchete no caderno Ovación, que é o caderno de esportes do El País, diz: "No les importa jugar sin pelota", entre aspas, para Mano Menezes. Como também se o Mano, e dando um ar, um tom disso, tivesse menosprezando a equipe do Nacional do Uruguai. O que não foi o tom exatamente da fala dele, né? Mas virou manchete no caderno Ovación do El País lá no Uruguai, lá em Montevidéu. É a análise do Mano a respeito disso. Os caras podem tentar se motivar com isso. É um clima entre Inter e Nacional que está se criando extracampo algumas situações. Teve o episódio do Nacional publicando no Twitter o símbolo do Inter em azul. Ninguém gostou dessa história. As torcidas começaram a se responder em rede social. Então está começando a se criar
um clima de rivalidade entre Inter e Nacional do Uruguai, que tiveram grandes confrontos na história do futebol sul-americano. O último Inter venceu 2019 nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em 2006 o Inter venceu, aí em 89 o Inter perdeu, em 90 na verdade o Inter perdeu. Então são grandes adversários históricos do futebol sul-americano, tá? E o Ovacion jogou um pouco com isso, com essa situação do Mano Menezes. Eu quero aqui falar agora sobre Vitão. Na tarde desta segunda-feira, o Matheus Dávila trouxe aqui no canal informações sobre Vitão, tá? Porque o Mano Menezes indicou em sua entrevista coletiva que o Vitão não terá problemas para permanecer, que ele irá ficar de fato e que isso já está encaminhado através da direção do Internacional. Hoje a gente teve mais informações também sobre isso, tá? O que a gente ouviu? Que o Inter está tentando convencer o Shakhtar a não perder tudo. Eu explico. O Shakhtar coloca o preço do Vitão muito em cima. E aí o Inter diz o seguinte, olha, vende por esse valor aqui, e a gente não tem as bases de valores ainda, tá? Vende por esse valor aqui, que é mais baixo, que o Inter pode pagar, porque dessa forma tu garante que não vai perder tudo. Porque ainda se cogita a possibilidade do Inter ter o Vitão de graça, a partir de uma normativa da FIFA que pode sair em relação aos clubes da Ucrânia e da Rússia. Então é dessa maneira que o Inter está jogando com o Shakhtar Donetsk. Inter e Shakhtar tem uma boa relação, tá? Pela venda do Vinícius Tobias, veio o Alan Patrick, liberaram o Tyson. Eles têm uma boa relação. E isso está sendo utilizado, de acordo com a direção do Internacional, nos diálogos com o clube ucraniano, tá? Mas se tenta ainda esta redução de preço por parte do Shakhtar Donetsk em relação ao Vitão, tá? Inclusive, o fato do jogador não ter começado tão bem assim a temporada diminui um pouco a pedida do Shakhtar por ele, né? O Vitão não é o mesmo de 2022. Isso até pode ser bom na hora de comprar o jogador, na hora de negociar com o Shakhtar Donetsk. Quero falar sobre Moisés, tá? Porque o Inter está fechando a venda do Moisés, algo que a gente sabia que seria fechado, tá? Ele vai ser vendido para o CSKA Moscou. Ele está muito bem no CSKA Moscou, é titular, vem sendo uma das referências da equipe. E o CSKA vai pagar 1,5 milhão de euros pelo Moisés. E aí volta aquela história de novo. O Inter e o Corinthians são sócios no passe do jogador. O Corinthians tem um percentual de 30% dos direitos econômicos do Moisés. O Inter vai ter que negociar com o Corinthians para saber qual percentual que vai ficar com o clube paulista, mas vai ficar um percentual importante desse 1,5 milhão de euros, que é uma boa venda pelo Moisés. O Inter já havia lucrado ao emprestar o jogador ainda no ano passado, mas a opção de compra ficou estabelecida e o CSKA vai executar. O Inter já foi notificado disso, tá? Por último, eu quero falar sobre Corinthians, porque por mais que a gente saiba que o Mano Menezes não vai para o Corinthians, agora é oficial. O Corinthians anunciou o seu novo técnico e é Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians tentou o Mano Menezes, não deu, tentou o Tite, não deu. O Mano Menezes falou sobre isso na última entrevista coletiva, mas agora acabou de vez essa novela, porque Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians, já deu treino por lá inclusive, então de fato se confirmou aquilo que a gente estava trabalhando. O Mano não sairá do Internacional no momento, pretende cumprir o contrato até o final de 2023. 24, aliás. Para fechar... 23. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Me perdi aqui, mas vamos falar de KTO, tá? Jogos desta terça-feira, tá? Por exemplo, pela Premier League tem Arsenal e Chelsea. Odd do Arsenal 1,58. Empate 4,25 e Chelsea 5,75. Eu tô sentindo uma entregada do Arsenal, tá? E aí eu vou jogar empate ou vitória do Chelsea, que tá pagando 2,22. É uma boa odd. Empate ou vitória do Chelsea, 2,22. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!